tema da nossa palestra é falar sobre desenvolvimento de drivers para Linux. A nossa ideia aqui é entender como que o Linux abstrai o acesso ao hardware. Tá? Existem várias formas de um sistema operacional abstrair o acesso ao hardware. Né? O grande problema do Linux é o fato dele rodar em dispositivos muito diferentes. Então, o mesmo kernel roda num pequeno relógio e num servidor de bolsa de valores, ou no supercomputador, ou no roteador, ou no set-top box. Exatamente o mesmo kernel. Né? Então, como é que a gente consegue prover uma camada de abstração para o usuário, de forma que o mesmo kernel possa rodar nessa infinidade diferente de tipos de sistemas computacionais? Então, a nossa ideia aqui é apresentar exatamente isso. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz... Bom, a minha apresentação eu vou tentar... Coloquei um pouco de live code nela, então a gente vai fazer um pouco de codificação durante a apresentação, para não ficar só nos slides. Tá? Então, tem um cachorrinho pendurado aqui na minha mesa. A Beagle Bonnie Black está pendurada. A gente vai, na verdade, talvez o tema dessa palestra seria 1001 formas de acender um LED no Linux. A gente vai estudar, passar por diversas camadinhas de abstração no Linux e entender como que eu descrevo um driver para o Linux. Só que a gente vai ver que tem formas e formas de fazer isso. Tá? Porque o Linux tem várias camadas de abstração. Então, nossa ideia é estudar como tudo isso aí funciona e se encaixa. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma estatística. Eu fiz rapidamente. Tenho aqui uma versão do Linux Mainline. Quantas linhas de código tem o Linux? Deu 17 milhões de linhas de código. Tá? Eu só contabilizei .c, .h e .s assembler. Tá? Só isso. 17 milhões no total, sendo que 10 milhões são drivers. Tá? Então, o kernel é extremamente grande, está batendo quase 1 GB de código fonte, mas é porque cresce enormemente a quantidade de drivers disponíveis. Porque o kernel Linux é diferente de outros sistemas operacionais. Por exemplo, Microsoft. O Windows não cuida dos drivers. O Windows não se importa com os drivers, ele fornece APIs. Fabricantes de hardware desenvolvem os drivers. Ou seja, o Windows não mantém drivers na árvore de código-fonte dele. Então, para ele é bastante complicado gerenciar isso. Ele tem que se preocupar com coisas como suportar versões de drivers mais antigas para funcionar. O Linux não se preocupa com isso. Né? Só que isso, como contraposição, o kernel cresce exponencialmente por causa disso. Porque, basicamente, todos os drivers suportados nativamente pelo Linux estão dentro do próprio código-fonte. Isso faz com que a gente tenha mesmo essa necessidade de precisar ter uma infraestrutura, uma arquitetura legal para manter isso aí, para você poder dar manutenção nisso. Senão seria uma completa zona trabalhar com o Linux. Então a nossa ideia aqui é estudar exatamente isso. O Linux é simples. Né? Alguns pequenos bloquinhos, uns se comunicando com os outros. Não tem nada de muito complexo. A gente vai abrir bastante código aqui para dar uma olhada, analisada. Tentem não se preocupar com função aqui, função ali. A ideia é que vocês saiam daqui pelo menos com os conceitos do kernel, que vocês saibam. Pegou um driver, dá para identificar ali todos os bloquinhos que aquele driver está usando. Então a ideia principal é vocês entenderem as camadas de abstração do kernel e não saírem daqui prontos para escrever drivers para o Linux. O professor Rodrigo estava falando agora há pouco. O kernel tem 3 principais responsabilidades: abstrair acesso a CPU, memória e I/O. O Linux, claro, é um kernel e também faz isso. O nosso foco aqui vai ser em como o Linux abstrai o acesso a dispositivos de I/O. Quem saberia me responder como que o Linux faz isso? Qual que é a principal abstração para o usuário acessar um dispositivo de hardware no Linux? Arquivos. Então é através de arquivos que o Linux abstrai isso. Claro, ele herdou lá do universo Unix. Desde o início do Unix sempre foi assim. É um arquivo que vai abstrair o acesso a um dispositivo de hardware no Linux. Existem várias formas de você criar esse arquivo para o usuário acessar. E a nossa conversa vai se basear nisso aqui. Tá? Basicamente, o Linux ele classifica os dispositivos em 3 tipos. Dispositivos de caractere, bloco e rede. Dispositivo de rede é uma exceção. É a única classe de dispositivo onde o acesso não é feito via arquivo. E, internamente, o acesso a uma interface de rede
é um file descriptor, é um descritor de arquivo, mas você usa a API de socket para falar com ele, não a API de acesso direto ao arquivo. Então, interface de rede é a única exceção no Linux para acessar dispositivo de hardware. Então, estão aqui as 3 classes: dispositivo de caractere, são tipos de dispositivo onde você acessa dados serialmente, sequencialmente, string de dados, então você lê e escreve byte a byte, porta serial, placa de som. Dispositivos de blocos são dispositivos que você lê e escreve em blocos, normalmente dispositivos de armazenamento. Então, um disco rígido, um CD, um HD, uma memória flash, são todos dispositivos de bloco. Dispositivos de rede são um dispositivo, uma classe à parte, o acesso é via API de socket. Tanto dispositivos de caractere quanto de bloco, eles são acessados via arquivos. Tá? Tem basicamente 2 camadinhas de abstração, uma no /dev, a outra no /sys. A gente vai entender aqui quando que a gente vai usar qual camadinha de abstração no Linux. Né? Com relação ao /dev, o acesso é feito através de arquivos, são chamados arquivos de dispositivos, são arquivos especiais, uma espécie de link para um tipo de driver. Então, um arquivo de dispositivo no Linux ele tem basicamente 3 informações: o tipo dele, se é char ou se é block, o major e o minor. O major e minor são 2 informações que vão fazer o link com o driver correspondente. Então, eu tenho aqui uma listagem de alguns arquivos de dispositivo para acessar um dispositivo de hardware no Linux. Só para vocês terem uma ideia, para quem não trabalha com Linux, acessar, por exemplo, uma porta serial no Linux, uma aplicação para acessar uma porta serial é basicamente isso. Você abre o arquivo da porta serial, você escreve no arquivo, você fecha o arquivo. Então, você vai usar a API de arquivo do Linux, totalmente abstraído. Você não precisa se preocupar em como aqueles dados vão ser transmitidos para a porta serial. Quem vai se preocupar é o driver. Tá? Então, quando essa chamada acontecer, o que vai acontecer na prática? A aplicação está escrevendo ou lendo, vai acessar um arquivo. Esse arquivo é um arquivo especial, um arquivo de dispositivo. Na listagem do arquivo, essa primeira flagzinha vai dizer que tipo de arquivo é. Então, dispositivo de bloco, dispositivo de caractere. Então, por exemplo, a TTYS0, uma porta serial, é um dispositivo de caractere, que tem mapeado o major 4 e o minor 64. Isso faz com que, na hora de escrever, o kernel, através de uma camadinha especial chamada Virtual File System, vai abstrair essa chamada e vai redirecioná-la para o driver correspondente. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver o código desse driver, só para ter uma noção de como isso funciona. Para implementar um driver de dispositivo de caractere, são basicamente 3 passos. Reservar esse número especial, esse major e minor, é ele que vai identificar o driver no Linux. Implementar as operações em arquivo. Então, o driver basicamente é uma entidade estática que fica tratando callbacks. Implementa alguns hooks e esses hooks serão chamados. Quando o usuário abrir o arquivo, o kernel chama a função open do seu driver. Quando o usuário escrever no arquivo, o kernel chama a função write do seu driver e por aí vai. Então, a gente implementa as callbacks do driver e registra esse driver no kernel. Então, kernel, sou um driver de dispositivo de caractere, esse é meu major e meu minor, essas são as minhas operações em arquivo. Sempre que o usuário escrever num arquivo que tenha esse major e esse minor, você redireciona essas chamadas para mim, que eu vou falar com o hardware. Então, a camadinha básica de abstração de acesso a hardware no Linux é baseado nesse conceito de driver dispositivo de caractere. Se a gente for para outra classe de dispositivo, os conceitos são os mesmos. Um driver de dispositivo de bloco. Tá? Então, aqui a ideia primeira é mostrar para vocês o código-fonte de um driverzinho de dispositivo de caractere. Então, vamos lá. Bom, esse é um driverzinho bem simples, é um driver de dispositivo de caractere. Vamos entender como que ele funciona e depois a gente vai ver as várias deficiências que esse driverzinho tem. O grande problema quando a gente começa a estudar Linux, o primeiro exemplo que vocês vão ver de driver para Linux vai ser esse. O problema é que grande parte das pessoas param aí. Não é assim que se escreve um driver para Linux, tá? Mas é uma forma de fazer, tá? É a forma inicial, é a camadinha básica inicial de abstração do Linux. Mas a gente vai ver que essa camadinha tem vários problemas. Então vamos lá. A ideia principal aqui o driver é uma entidade então estática, tá? Ele vai responder eventos. Né? A não ser que o seu driver crie uma thread e fique fazendo algo no background, ele vai responder eventos. Eventos do quê? Eventos de arquivo. O usuário escreveu no arquivo, alguma funçãozinha do seu driver vai ser chamada. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então vamos lá. Bom,
todo driverzinho vai ter uma função de init e uma de exit. Tá? Então aqui eu estou definindo a minha função de inicialização e minha função de limpeza. A ideia é, sempre que esse driver for carregado, a função de inicialização será executada. Sempre que o driver for removido, a função de limpeza vai ser executada. Então aquelas duas macros, model init e model exit, vão fazer isso. A model init é a macro que vai setar qual que é a função de inicialização desse driver. Vamos ver como que ela é implementada. Eu estou alocando aqui uma região de memória para armazenar minha estrutura, usando a funçãozinha case e alloc. Eu estou configurando o LED que eu quero acessar. Tá? O cachorrinho pendurado aqui, espero que ele se comporte bem hoje. Eu vou tentar acessar o GPIO 53 dele, é um dos LEDzinhos azuis aí da BeagleBone. Tá? Eu estou, então, configurando para acessar o GPIO 53, dei um nomezinho para ele de LED 0. Aqui eu estou requisitando o GPIO, estou requisitando o pino de I/O, falando kernel, preciso usar esse GPIO 53, o kernel vai me dizer se eu posso usar ou não. E aí eu tenho 3 funçõezinhas aqui que vão fazer a mágica de criar essa abstração para mim. A primeira função, eu estou alocando aquele número major e minor para associar o meu driver, de forma que, quando eu criar um arquivo com esse major e minor, eu vai chamar as minhas callbacks. Então, essa é a primeira parte, eu estou fazendo isso. Eu estou alocando o major e minor. Na segunda parte, eu estou associando. Essa segunda função, estou associando o meu driverzinho com as operações em arquivo, a gente vai ver daqui a pouco. E a terceira função, eu estou registrando o meu driver no kernel. Aqui eu registro o meu driver no kernel. Tá? Isso é suficiente para criar essa abstração no kernel. Vamos tentar rodar esse cara. Mas antes disso, as funções de callback são as mais importantes. Então, o kernel vai criar aqui para mim um major e minor. Através desse major e minor, eu posso criar um arquivo. O kernel vai chamar minhas callbacks. As minhas callbacks estão aqui em cima. As funçõezinhas... Aqui tem uma estrutura com ponteiro de função, a read e a write. E as minhas funções read e write do LED estão aqui. Então, quando o usuário escrever no arquivo, se o usuário escrever 1, aqui eu estou fazendo a comparação, se o usuário escrever 1 no arquivo, eu vou ligar o LED. Tem a funçãozinha set LED on. Se o usuário escrever 0 no meu arquivo, eu vou apagar o LED. Tá? Então, eu criei um protocolozinho aqui de comunicação com o usuário. Se ele escrever 1, eu acendo, se ele escrever 0, eu apago. Poderia ser, se ele escrever on, eu acendo, se ele escrever off, eu apago. Se ele escrever 0 binário, eu acendo, se ele escrever 0 binário, eu apago. Enfim, aqui eu estou trabalhando em ASCII. Vocês vão ver que é muito ruim eu criar esse protocolo, porque meu driver nunca vai ser portável para outras aplicações que tentam falar também com LEDzinhos. Tá? Esse é um dos problemas que a gente vai ter que resolver. De qualquer forma, é um driver funcional. Vamos ver se ele realmente funciona. Né? Aqui eu estou trabalhando com a BeagleBone, no ambiente totalmente em rede. Então ela vai carregar o kernel pela rede. Deixa eu melhor mostrar para vocês. Aqui eu estou conectado via serial com ela. Bootloader, o boot, vai subir o kernel daqui a pouco, pela rede. Vai carregar o device tree pela rede, a gente vai falar sobre device tree também. E por último vai subir o file system também pela rede VNFS. Tudo pela rede, porque a gente vai mexer bastante, não precisa ficar se preocupando em ficar gravando o cartão SD. Aí subiu a BeagleBone, deixa eu fazer o login aqui. Deixa eu fechar esse terminal. Vou compilar aqui o meu driverzinho, já estava compilado. Vou instalar ele. Também via NFS, estou instalando no diretório na minha máquina, que depois eu vou enxergar lá na... Tá instalado, vou carregar ele aqui. Carreguei meu driver. Quando eu carrego meu driver, o que o kernel faz? Chama a função init. Então, a partir desse momento, a função init executou. Como ele imprimiu uma mensagem lá no fim, initialized, eu sei que ele foi até o fim sem dar erro, então, em teoria, ele já criou essa camada de abstração.
A próxima coisa que eu preciso fazer é criar aquele arquivo especial para poder acessar esse cara. Tem um comandinho no Linux que é o mknode que faz isso. Eu posso dar qualquer nome que eu quiser. Vou chamar de devled. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Devled, dispositivo de caractere. Eu preciso saber qual que é o major e o minor que ele alocou. Eu não sei ainda. Então, antes de dar o mknode, eu estava dando mpro, mas é mknode. Antes de eu fazer isso, eu preciso listar um arquivinho aqui, proc devices. Procuro aqui o meu driver. Se eu não procurar, eu faço um grep. Achei. Está aqui, ó, drvled, ele ganhou o major 242. Por padrão, o minor vai ser 0, que eu pedi para ele alocar o minor 0. Então, deixa eu criar esse arquivinho lá. mknode /dev/led c242 249 0. 342 ou 9? 2. Bom, ganhou a maioria aí. Bom, se não funcionar, a gente tenta com outro. É assim que as coisas são nessa vida. Então, bom, criei esse arquivinho, olha só, um arquivinho especial, devled. Ops. É difícil digitar com a mão só. Devled é um arquivinho especial, tem um Czinho ali, um arquivo dispositivo de caractere, tem o major 242, minor 0, ou seja, ele está apontando para o meu driver. Qualquer coisa, qualquer operação que eu fizer com ele, o kernel vai chamar a callback do meu driver. Vamos ver se isso acontece. Vocês vão me dizer se acendeu, porque eu não estou vendo o cachorrinho pendurado. Echo1, devled. Acendeu? Mágica, cara. Mágica. 0. Funciona. Terminei o projeto, né? Próximo. Muito bem, vamos falar sobre os problemas dessa implementação. O que a gente fez foi isso que está aí. A gente, então, criou um driverzinho. Ele fala com uma camadinha especial do kernel chamada gpiolib, para alocar o GPIO. Aqui eu poderia ter feito até pior. Eu poderia ter pegado os registradores da CPU, escovado os bitzinhos para acessar direto o GPIO. Aqui eu resolvi não, para facilitar até o entendimento, eu estou usando uma camadinha do kernel que já abstrai o acesso ao GPIO. Tá? Então, essa parte está certo. Né? Só que eu tenho dois problemas aqui. O primeiro problema está aqui em cima. Eu criei um protocolo de comunicação com o usuário. Então, se você escrever 1, você está acendendo o LED. Se você escrever 0, você está apagando o LED. Qual que é o problema disso? Provavelmente só a minha aplicação de LED vai funcionar com esse driver de LED, porque só eu previ que 1 acende e 0 apaga. Um outro poderia dizer que ON acende e OFF apaga. Um outro poderia dizer que X acende e Y apaga. Então, é muito ruim fazer isso. Cada driver vai ter o seu código diferente. Você vai duplicar muita coisa. Então, esse é um problema que a gente vai resolver. A gente vai ver que tem uma camadinha aqui em cima chamada de framework. E o nosso driver nunca vai diretamente exportar uma interface para o kernel. Ele vai usar um framework para fazer isso. São raros os casos que você precisa fazer isso. Outro problema está aqui embaixo. O nosso driver ele não é genérico. Ele tem codificado dentro dele qual que é o número do GPIO que ele está usando. Parece que é um problema mínimo, mas imagine que você quer acessar outro GPIO, você tem que alterar o código do driver. O Linux tem um conceito que o driver tem que ser 100% portável. Então esse driver não é portável. Sempre que eu quiser acessar um outro pino de I/O, peguei meu LED e liguei no outro pino de I/O. O que eu tenho que fazer? Alterar o meu driver, recompilar o meu driver, e recompilar o kernel e fazer tudo de novo. Então o meu driver não é portável. É um problema que parece simples, vocês vão ver que a solução é um pouquinho complexa, mas ela resolve boa parte dos problemas. Vocês vão ver que no final, apesar de as camadas de abstração serem um pouco complexas, elas resolvem todos esses problemas. O nome que eles deram para a solução desses dois problemas foi Unified Device Model. Tá? É um nome genérico, abstrato, né, para resolver esse problema de você ter drivers extremamente portáveis, que você possa rodar em qualquer plataforma, em qualquer arquitetura diferente. O Device Model ele foi implementado da versão 2.4 para 2.6 do kernel, faz um tempinho já, né, e ele evoluiu bastante. Basicamente ele é composto por dois subsistemas, né, que a gente chama de framework
que é como eu exporto uma interface para o usuário, e infraestrutura de barramento, que é como que eu defino, como que eu separo informações do dispositivo do driver em si. Porque o grande problema que a gente tem aqui é isso. Aqui a gente tem a implementação do driver, mas também informações sobre o dispositivo de hardware. Imagina se fosse uma porta serial. Aqui eu teria que ter qual que é o endereço de I/O mapeado em memória da porta serial. Qual que é o número de interrupção da porta serial. Do RX, do TX. Quais são os canais de DMA que a porta serial vai usar. Eu teria que ter isso tudo dentro do driver. Ele não seria portável. Então eu preciso separar essa informação do driver para ele ser portável. A infraestrutura de barramento, vocês vão ver, ela vai prover exatamente isso. Então, a solução é essa. A solução é criar mais algumas camadinhas. Primeiro, usar um framework. A gente vai usar o framework de LED, claro, porque a ideia é fazer um driver de LED. E depois, através de uma infraestrutura de barramento, a gente vai separar a definição do driver, a implementação do driver da definição do dispositivo de hardware. Tá? A gente vai ver que para fazer isso tem duas soluções em ARM. A primeira solução é no código, né? A segunda solução é com o device tree. Tá? Vamos por partes, então a gente vai começar em framework. A ideia então de framework é abstrair mesmo o acesso àquela interface para o usuário. Então a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês forem escrever um driver para Linux é responder essa pergunta. Que tipo de interface eu quero abstrair? O que eu quero implementar? Eu quero implementar um driver de LED? Quero, então eu vou falar com o framework de LED. Eu quero implementar um driver de porta serial? Quero, então eu vou usar o framework de TTY. Eu quero implementar um driver de display? Sim, então eu vou falar com o framework do frame buffer e por aí vai. Para cada tipo de hardware vai ter um framework disponível para você poder usar. A gente vai ver como essa comunicação funciona no driver. Aqui eu tenho alguns frameworks. Porta serial, é o TTY. Input, dispositivo de entrada, teclado, mouse, joystick, botão. Frame buffer, saída de vídeo. Camada alça de som. Né? Tem vários outros exemplos. Tem um framework para RTC, PWM, GPU, chamado DRM, enfim. Tem uma infinidade, em torno de 30 a 40 frameworks diferentes no kernel. A nossa ideia aqui, então, é usar o framework de LED. Vamos ver como isso funciona. Implementar um driver usando o framework é muito simples. Basicamente a gente vai ter que pegar o include daquele framework e entender como ele funciona. Normalmente definir uma estrutura com informações do seu driver. Né? Então, por exemplo, se é um driver de LED, eu tenho que dizer ali o nome do LED, por exemplo, que eu quero alocar. Eu tenho que definir as callbacks. No caso do LED vai ser só uma callback, a callback de ligar e desligar o LED. Então, um driver que se registra no framework de LED é bem simples, vocês vão ver. Lá no kernel, eu habilito na opção config new LEDs. Os fontezinhos do framework estão em drivers LEDs, lá no código fonte. A documentação em documentation LEDs class. Tá? O que o framework de LED faz? Ele abstrai o SOSA LED. Então, ele cria uma abstração para o usuário. Ó, é o seguinte, LEDs em Linux funciona assim. É essa camadinha, tem esses arquivinhos, é assim que você vai acessar. Então, cria um padrão. Né? Então, tem lá o arquivinho brightness. Quem já acessou o LED no Linux deve ter escrito e lido do arquivinho brightness para acessar o LED no Linux. Então, tem o arquivinho brightness, a ideia é setar a luminosidade do LED. Tem o max brightness, você pode, por exemplo, ter um LED ligado, que pode ser acessado via PWM. Então, você pode controlar a luminosidade dele. Então, você pode definir uma luminosidade máxima. Isso você faz no seu driver, quando você se registra no framework de LED. Você pode definir triggers para ele. Você pode falar, ó, eu quero que esse LEDzinho, se eu acessar o cartão SD, pisque o LED, igual um PC faz. Ou então eu posso configurar um heartbeat. A gente pode fazer isso aqui. Setar um heartbeat no trigger, ele vai ficar piscando sozinho. Então, a gente cria uma camada de abstração adicional, né, para LED. O meu driverzinho não se preocupa com nada disso. Quem vai se preocupar é o framework. O meu driver simplesmente ele vai prover uma função de ligar e desligar o LED. Acessar o hardware, ligar e desligar o LED. Então, implementar o driver é declarar uma estrutura, implementar a callback e registrar com essa função. Mais nada. Vamos ver então como ficaria o nosso driverzinho se registrando aí no framework de LED.
Só para fazer um comparativo, esse driverzinho tem 76 linhas. O driver anterior, que fazia mais coisas, porque o driver anterior implementava a função de read, write, se registrava, ele criava abstração. Nesse driver a gente não vai precisar criar essa abstração. O driver anterior, ele tinha... Ops, eu peguei o mesmo. ...146 linhas, bem maior, porque aqui eu precisei criar a abstração. No que se registra no framework, eu não preciso criar essa abstração, eu simplesmente vou delegar esse trabalho para alguém. Então, como que isso funciona? A cara do driver é exatamente a mesma, a diferença está aqui, ó. Lembra que eu tinha 3 passos para registrar um shard device? Criar o major e o minor, cdev init para registrar as callbacks, depois cdev add para registrar no kernel. Eu matei tudo aquilo, né? Basicamente preciso chamar essa função. Tá? Eu preciso inicializar essa estrutura em cdev, eu estou inicializando ela aqui em cima. Ó. Então aqui eu estou colocando, eu vou acessar o GPIO 53, esse é o nome do meu LED e essa é a função de callback. Só isso. Eu implemento a função de callback, registro no kernel com essa funçãozinha LED class dev register. A funçãozinha de callback é bem simplesinha. Vou pegar ela aqui. Se eu receber qualquer valor maior que 0, o usuário quer acender o LED, eu dou um GPIO set value, coloco 1 no GPIO, ligo o LED. Se ele quiser apagar, eu coloco 0. Então a implementação fica bem simples, a diferença é que eu estou me registrando no framework. Vamos ver se isso funciona mesmo. Se é balela. Compilou, funcionou, né? Make install. Cadê meu mod probe? Vou tirar o que estava lá. Vou pôr o novo. Aparentemente. O que o framework vai fazer? Criar uma entrada lá no /sys. Tá? Essa é a interface padrão do framework de LED. Ele cria uma entrada lá no /sys. Sys class LEDs. Aparentemente o nosso está lá. O nomezinho dele é o BB Blue User. Legal, criou a abstração. BBB Blue User. Está lá. O arquivinho brightness. Tem um trigger bacana, ele dá para a gente brincar com o trigger. Então, para acender esse LEDzinho, é escrever no brightness. Se eu escrever 1, eu devo acender. Brightness. Acendeu ou já estava aceso? Acendeu? Ctrl menos. Se eu escrever 0, eu devo apagar. Vejam que o funcionamento é o mesmo, mas agora eu estou usando um padrão. Qualquer aplicação que falar com LEDs no Linux vai usar esse padrão, ou seja, a aplicação fica portável, porque está usando o protocolo padrão do kernel para falar com LED. E o mais legal ainda é que esse padrão ele provê funcionalidades adicionais, então eu posso usar esse mecanismo de trigger. Vou mostrar para vocês, por exemplo, o trigger de Heartbeat, que faz o LED ficar piscando igual um coraçãozinho. Deixa eu dar um cat nesse arquivo para vocês verem. Ele vai mostrar as triggers disponíveis. Então, no caso da BeagleOne Black, tem essas triggers disponíveis. Eu posso ligar o LED sempre que a interface MMC0 for acessada ou que a interface MMC1 for acessada. Eu posso configurar um timer para ele ficar piscando de acordo com a frequência pré-determinada. Eu posso dizer para ele piscar uma vez só. Eu posso dizer para ele piscar quando o GPIO for acionado. Enfim, quando a CPU estiver em execução. Tudo trigger disponível. Vejo que o meu driver não implementou nada disso. Eu não preciso fazer nada. O framework implementou isso para mim. O meu driver simplesmente acende e apaga a LED. A responsabilidade dele é essa. Então, por exemplo, se eu quiser definir a trigger de Heartbeat, echo Heartbeat no trigger. Tá piscando? Tá piscando.
Então agora, quem está acendendo e apagando o LED? É o kernel. Ele está lá, provavelmente ele criou uma threadzinha, está lá acendendo e apagando o LED. O meu driver só acende e apaga LED. Ele não controla esse heartbeat. Então o framework faz isso. É só um exemplo, mostrar para vocês que cada framework vai ter o seu protocolo, vai ter a sua forma de funcionamento e é um padrão no Linux. Então a gente precisa se registrar no framework para o nosso driver ser portável. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta durante, eu não me importo em responder, porque eu acho importante. Às vezes ficou alguma dúvida, depois no fim é mais complicado de linkar os conceitos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser levantar a mão, por mim não tem problema. Tá? Resolvemos o primeiro problema, que é criar uma interface padrão. O segundo problema que a gente precisa resolver. Como que eu separo a descrição do dispositivo do meu driver em si, do código em si? Para resolver isso, o pessoal criou esse conceito de infraestrutura de barramento. Ele tem alguns componentes, basicamente 3. O core do barramento. O barramento vai ser o elemento essencial nessa infraestrutura. O core é ele que vai gerenciar tudo que está plugado naquele barramento. Ele conhece as controladoras de barramento, então ele vai conhecer quem está aqui embaixo. Então imagine, por exemplo, um barramento 2C. Quem fala com o barramento 2C é a controladora. Eles chamam internamente de adapters. Tá? Então, o driver de adapter do I2C vai falar com o hardware. O bus core, o core do barramento é um código genérico do kernel que conhece esses adapters. Então, você pode ter 3, 4, 5 aqui barramentos diferentes, com 3, 4, 5 drivers. O core é único. Ele sabe, conhece todos os barramentos existentes. Você expande isso para PCI, USB, qualquer tipo de barramento. Então, o core é o elemento essencial. O core vai conhecer todos os drivers que falam com o dispositivo nesse barramento. Ele vai conhecer todos os drivers de interface de barramento. Veja que são diferentes. Né? Imagine que eu tenho aqui um driver de touchscreen no barramento I2C. O meu driver de touchscreen não vai falar direto com o barramento I2C. Ele não deve fazer isso. Por quê? Se tiver outros drivers de dispositivo I2C, como que eu gerencio e controlo o acesso concorrente ao barramento? Então, meu driver, ele vai falar com o touchscreen via I2C. Vai, só que ele vai falar através do core. O core é o elemento essencial que vai gerenciar o acesso ao barramento. A partir da requisição do driver, o core vai direcionar para qual adaptadora ele quer conversar. Então, a informação que o driver vai ter é, tem um dispositivo I2C com endereço tal no barramento tal. O bus core vai redirecionar essa chamada. Então, ele é o elemento essencial ali. Além disso, então, aí são 2 pontos importantes. O driver se registra no core, a placa adaptadora, o driver da interface física do barramento se registra também. Ele passa a conhecer 2 elementos, o driver e aqui, só que ele não sabe o que está conectado no barramento. Precisa de alguém avisar para ele. Então, tem o terceiro elemento, que é esse cara aqui. Alguém fala, tem um dispositivo I2C chamado tal, tem um nome, cada dispositivo tem um nome, que está no barramento I2C 0 e o endereço dele é 1AX. A partir dessa informação, ele conhece os barramentos, conhece os drivers, ele consegue falar com o driver correspondente àquele dispositivo que está conectado lá. Então vamos ver em termos de código como tudo isso aí vai se encaixar. Tá? Vantagens desse mecanismo. A grande vantagem, uma das grandes vantagens é separar código de driver de descrição de dispositivo. Tá? Então o driver fica 100% portável. A segunda grande vantagem é centralizar o acesso ao barramento. Então meu barramento, o core do barramento vai gerenciar todo o acesso àquele barramento. A terceira grande vantagem é, que foi uma das principais motivações, na verdade, é a capacidade de você identificar hierarquicamente todos os dispositivos de barramento para controlar a energia. Então, o pessoal tinha dificuldade de ter essa visão quando eles estavam migrando do 2.4 para o 2.6. Como que eu sei a ordem para me desligar os dispositivos que estão no barramento? Eu quero controlar a energia, eu quero suspender o sistema. Eu não posso simplesmente começar a desligar os barramentos. Vai que tem algum driver fazendo alguma operação ali. Eu não posso desligar ele assim, não. Eu preciso avisar para ele. Mas para isso, eu preciso ter essa visão hierárquica. Essa infraestrutura de barramento permite isso. Porque cada dispositivo, cada driverzinho vai estar ligado numa infraestrutura de barramento. E aí, através dessas informações, o kernel consegue notificar. Na prática, ele consegue vir de baixo para cima e começar a desligar todo mundo. Então, ele desliga primeiro esse modem, depois o expansor USB, depois desliga o PCI. Aí ele pode desligar a ETH, depois o USB, esse, depois esse. Para não desligar alguém antes de notificar. Tá?
Então a infraestrutura de barramento ela trouxe essas três grandes vantagens. Tem dois componentes, então, o core do barramento e o driverzinho da controladora de barramento. Vai ter sempre um core, e só um, e é um código genérico do kernel, a gente não precisa mexer. E vai ter vários códigos de drivers adaptadores. Tá? Quem implementa esses drivers, normalmente não somos nós, é o fabricante da placa. Tá? Então, a Freescale foi lá e implementou os driverzinhos de adaptadores de USB e 2C para as controladoras do SOC dela. A Texas também fez a mesma coisa. Então, normalmente a gente não mexe com isso. Nosso trabalho está no driver que vai falar com o barramento. Mas é bom saber que tem um driverzinho ali embaixo também, que fala com o barramento físico. Durante o boot, esses drivers adaptadores vão se registrar no core. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma controladora USB que se registra no core. E eu tenho duas controladoras de barramento 2C que se registram no core. Então, quando eu ligar um dispositivo no barramento, eu preciso dizer para o 2C Core em qual barramento ele está. A partir dessa informação, ele vai direcionar. Ele fala com esse adapter ou com esse adapter. Como exemplo, a gente já falou do barramento 2C. O Daniel já falou desse barramento agora há pouco, então não preciso repetir muita coisa. 2 fios, clock dado, master e slave. O Linux normalmente é o master, os dispositivos são os slaves, pendurados no varalzinho. Então aqui eu tenho um exemplo, tem lá um sockzinho qualquer, uma controladora e os dispositivos plugados. Como eles estão no varal, precisa de uma forma de endereçar individualmente cada um deles, para isso cada um vai ganhar um endereço. Né? E o protocolo especifica uma forma de você endereçar. Tá? O Linux tem um core 2C, então tem o core que vai gerenciar o acesso a todos os barramentos e 2C. O core ele fica lá em drivers de 2C no código-fonte. As controladoras de 2C ficam aqui. Por exemplo, a controladora do SOC da Texas é exatamente isso aí. I2C omap.c. O nosso foco aqui não é muito no driver da controladora, e sim no driver que vai falar com o barramento. É um driver de um dispositivo I2C. Para exemplificar e para a gente olhar como que fica um driver que se registra na controladora, a gente vai olhar esse driverzinho de 2PROM da Texas. Na verdade, não é da Texas, é uma I2PROM genérica, né? A T24. O que eu preciso fazer, então, para o meu driver se registrar no barramento? Aí a coisa muda um pouquinho. Eu preciso novamente declarar uma outra estrutura, eu preciso registrar essa estrutura no barramento 2C. Essa estrutura que eu declaro, ele vai ter um campo especial que vai dizer os tipos de dispositivo que eu sei conversar. A gente vai ver que esse campo é extremamente importante depois para o kernel fazer um link do driver com o dispositivo que está conectado lá. Tá? Então, para exemplificar, vamos dar uma olhadinha só nesse driverzinho, o AT24. Deixa eu abrir aqui uma outra janelinha. Kernel. Não é kernel? Kernel. Estou aqui no kernel da Beagle. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estou aqui no kernel da BeagleBone. Vou abrir ali drivers, onde ficam os drivers, barra. A gente está falando de um driver de E2PROM, ele está em MISC EEPROM AT24.c. Deve ser esse, é esse. Vamos lá. Qual que é a diferença principal de um driver que não se registrava no barramento, para ter esse controle que a gente vai ver como funciona, para um driver que agora se registra nesse barramento? A diferença principal ela está na rotina de inicialização do driver. Antigamente, a nossa rotina de inicialização, o que ela fazia? Inicializava tudo. Então, alocava a memória, inicializava as estruturas, registrava no framework, ela fazia basicamente tudo. Tá? Agora, a nossa rotina de inicialização não faz quase nada, ela simplesmente se registra, está aqui a linha, no barramento 2C. A nossa rotina toda está aqui, ele faz algum tipo de checagem específica, mas no final ele se registra no barramento 2C. Fala, ó, eu sou um driver de barramento 2C, mas que tipo de driver ele é? Aí a gente tem que olhar para a estrutura. Então, se a gente pegar essa estrutura que ele está registrando,
Está aqui, ele está falando, eu sou uma estrutura capaz de tratar dispositivos do tipo AT24 e também tem uma tabelinha especial aqui embaixo, essa ID Table. Se a gente seguir ela, está aqui. Esse driverzinho é capaz de falar com todos esses tipos de dispositivo, todos esses tipos de E2PROM, com cada um deles. Então, essa string que vai dizer para qual dispositivo de hardware esse driver está associado. A gente vai ver como essas informações serão usadas daqui a pouco. Mas é importante saber que aquela função I2C driver register, ou register driver, que eu não lembro, I2C add driver, ela vai registrar essa estrutura falando, barramento I2C é o seguinte, eu sou um driver que sei falar com esses tipos de dispositivo. O barramento vai ter essa informação. Até então não aconteceu nada, só se registrou. A gente vai ver como as coisas vão se ligar daqui a pouco. A coisa pode ser um pouquinho diferente se o nosso driver não estiver falando com o barramento. Se ele não estiver falando com o barramento, não tem um barramento físico. Como que eu mantenho esse mesmo padrão de ter alguém que gerencia o acesso, que descreve para mim os dispositivos? Eles criaram um conceito chamado de Platform Device. É um barramento virtual, se a gente quiser considerar assim. Tá? Então é uma espécie de... Legal, não tem um barramento físico, por quê? Porque eu estou, por exemplo, acessando uma porta serial direta usando os registradores da CPU. Não é um barramento. Então eu não estou falando com o barramento, eu não preciso de um barramento. Mas eu preciso dessa infraestrutura para mim poder registrar os dispositivos. Aí vem esse tal de Platform Device, o funcionamento é o mesmo, tá? A diferença é, em vez de ter um barramento físico, é um barramento virtual. Né? Os passos para registrar no barramento são exatamente os mesmos. Declaro uma estrutura, implemento nessa estrutura aquele campo que diz para quais drivers eu sou capaz de tratar, e aí eu registro ele nesse barramento virtual. Tem a funçãozinha também para desregistrar. Então, como ficaria o nosso driver de LED nessa estrutura? Daqui a pouco a gente vai ver para que serve isso. Vamos só pegar agora como que fica o nosso driverzinho de LED. Exemplo 3. O nosso driver de LED está aqui. Então, vai ter uma estrutura do tipo Platform Driver que vai descrever um campo, ó, eu sou capaz de tratar dispositivos chamados DRV LED. Tá? Criei um nome qualquer aí. Tá? E ele registra isso no barramento. Então tem lá um Platform Driver Register. Na função de inicialização, ele registra esse driver no barramento. A partir desse momento, esse barramento conhece um driver chamado DRV LED. Quando alguém falar para ele, ó, tem um LEDzinho conectado no barramento do tipo DRV LED, instancia para mim o driver capaz de falar com esse cara. Ele vai falar com esse cara aqui. A gente já vai ver como isso acontece. Então, durante a inicialização, em ambos os exemplos, o que aconteceu? O driver de LED se registrou nesse corezinho de platform e o driver de I2C se registrou no core I2C. Então, a partir desse momento, não tem um driver funcional ali. Tem simplesmente um driver que está ali, que se registrou no core do seu barramento, falando, eu sou um driver desse tipo. Se aparecer algum dispositivo nesse barramento desse tipo, você me chama, fala com o meu driver. É o último passo. O último passo é registrar o dispositivo. Tá? É aí que vem a mágica, é onde vai acontecer, onde o driver vai ser instanciado, ele vai efetivamente falar com o dispositivo de hardware. Tem 3 formas de instanciar o dispositivo. Uma forma é, não precisa fazer, porque o dispositivo está no barramento hot plug, por exemplo, USB ou PCI. Nesse caso, o próprio barramento consegue encontrar o dispositivo ali. Se o barramento não for hot plug, é necessário ter uma função para registrar o barramento, registrar o dispositivo no barramento. Então, por exemplo, I2C tem uma função chamada I2C Register Board Info. Ou o mecanismo mais novo, usado em várias plataformas, inclusive ARM, é através do
famoso aí device tree, tá? Que a gente vai ver, a última coisa que a gente vai ver. Então, primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês. Como que funcionaria isso num driver de um dispositivo que está no barramento hot plug, por exemplo, USB. Então, eu selecionei aqui o driverzinho do controle do Xbox. Deixa eu abrir ele aqui. Drivers. Input. Joystick. Xpad. Esse é um driver do controle do Xbox. Acho que é o Xbox o primeiro. Não sei se funciona nos outros, mas enfim. Vamos lá. Vejo que a estrutura segue a mesma, tem aquela estrutura que vai definir informações do meu driver. Tá? Ele linka com aquela tabelinha de tipos de dispositivo que meu driver sabe tratar, esse Xpad Table. Se eu seguir ele, eu vou encontrar aonde que ele fala que tipos de dispositivo ele consegue se comunicar. Então está aqui. O driver, aparentemente tem um monte de controle de Xbox pirata, né? Porque tem um monte de Product Vendor ID aqui. Todos eles são, em teoria, devem usar o mesmo protocolo do controle do Xbox. Então, o que vai acontecer? O barramento USB, primeira coisa, na inicialização do Linux, a controladora USB se registra no barramento, depois o driver do controle do Xbox vai se registrar no barramento através da chamada da funçãozinha de inicialização dele. Ele vai registrar essa estrutura. Aí, a partir desse momento, a controladora, o core do barramento, ele vai conhecer tanto a controladora quanto o driver. Mas ele não faz a menor ideia de quem tem o controle conectado ali. Então, como que essa mágica acontece no caso da USB? A USB ela tem uma threadzinha rodando no Linux, chamada KHubD. Essa threadzinha ela fica monitorando os dispositivos no barramento, porque o barramento USB é um barramento master slave também. Então, sempre que acontece alguma coisa ali, ela faz um polling check. Quem está aí? Ele vai responder, sou eu tenho o product edital, vendor edital, eu sou da classe read, eu sou da classe tal. A partir dessas informações, o core USB vai verificar se tem algum driver capaz de tratar aquele tipo de dispositivo. Então, ele pega todos os drivers registrados no barramento, ele consulta essa tabelinha. Se bater, ele chama o driver. Então, quando eu plugar um controle de Xbox, se for o controle de Xbox original, deve ser esse aqui. Ele vai bater nesse aqui. Esse acho que é o vendor, o product é padrão, deve estar lá em cima no define. Então, ele vai chamar esse driver. Como que ele chama esse driver? Ele chama a funçãozinha padrão dele. Vamos descer lá embaixo. Ops. Ele chama a funçãozinha padrão, que é essa função probe, que eu registrei. A função probe será a função responsável por inicializar esse driver e se registrar num dos frameworks que a gente comentou. Tá? Então, mais uma vez, durante a inicialização do Linux, não vai acontecer nada. O controlador do barramento se registra, o driver se registra. A partir do momento, a controladora conhece o que está conectado ali. Mas ela não sabe ainda se alguém plugou um joystick. Quando você pluga um joystick, a threadzinha da camada USB vai identificar, ela vai falar com o core vai checar todos os drivers registrados, consultar aquela estrutura, se bater informação, ele chama a função probe do driver. E a função probe, que é essa que está aqui, ela vai registrar esse driver, vai fazer o trabalho dela, vai falar com o hardware, assim como a gente estava falando antes. Ela vai falar com o hardware, se registrar, aqui está falando com a camada USB, usando as funções da camada USB. Em algum momento aqui embaixo ela vai se registrar no framework de input. Deve ser normalmente no fim que ela faz isso. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui. Ela se registra no framework de input do kernel. Aí o kernel vai criar um arquivinho em /dev/input, onde as aplicações conseguem falar com o joystick, tá? Usando uma interface padronizada. Então, essa é o USB. Então, o barramento USB é hot plug. Eu não preciso descrever o hardware. Não tem necessidade nenhuma.
O problema vai acontecer quando o meu barramento não é hot plug. Aí eu preciso descrever. Vamos ver como isso funciona então. Se o meu barramento não é hot plug, eu tenho que descrever de alguma forma para o barramento que tem um dispositivo ali. Então, por exemplo, se eu quisesse registrar uma E2-PROM no barramento 2C, eu teria que alterar o código de inicialização do kernel para a minha placa e registrar isso estaticamente no código. Essa era a forma antiga de fazer. Então eu crio uma estrutura, ó. O meu dispositivo ele se chama 24C256, ele está no endereço 50 do barramento, e aqui eu estou registrando ele no barramento 2C0. Então eu estou falando, o core 2C é o seguinte, tem um dispositivo 2C chamado 24C256 no barramento 2C0 com endereço 50. Checa lá. O que ele vai fazer com essa informação? Ele vai pegar essa string e verificar se algum driver se registrou com essa string. Se ele se registrou, o kernel chama a função probe do driver para checar se aquele dispositivo está lá mesmo. E aí o driver é instanciado. Ele se registra no framework e passa a ser um driver que pode ser acessado pelo usuário. Teria que recompilar o kernel. Muito bem, a gente vai ver que o outro mecanismo de WiseTree não precisa recompilar o kernel. Porque esse código está dentro do kernel. Cada plaquinha no kernel tem um código de inicialização, você teria que colocar esse código lá dentro. Durante a inicialização da placa, você registra todos os seus dispositivos de hardware que não são hot plug. Tá? É uma deficiência. Então é isso que vai acontecer. Na inicialização, o nosso driver se registrou. Em algum momento ali, a gente vai registrar também o dispositivo, então veja que a gente separou. Driver é o código que trata o dispositivo. E aqui a gente tem a definição física dele, em qual barramento ele está, qual o endereço dele, etc. Quando os dois se registraram, o kernel faz um match pela string. E através desse match pela string, ele vai chamar a funçãozinha probe do driver, que vai fazer o trabalho dela de conversar com o hardware e se registrar num framework específico. Então o método probe é o que vai fazer a mágica de falar com o hardware. Inicializar hardware, mapear I/O, inicializar a interrupção, configurar o handler da interrupção, registrar o dispositivo no framework. Normalmente os handlers, as rotinas de probe, elas recebem uma estrutura especial para você falar com o barramento. Por exemplo, o barramento 2C recebe essa estrutura. Ele não precisa colher do barramento informação do tipo qual barramento eu estou, qual o endereço do dispositivo. Já está encapsulado nessa estrutura. Então vamos ver como ficaria a implementação da probe de um dispositivo I2C, por exemplo. A gente pode pegar o próprio driverzinho lá da I2-PROM. Então a gente viu aqui, né, que o driverzinho da I2-PROM ele vai basicamente na inicialização se registrar no barramento, dizendo, ó, eu sou capaz de conversar com esses tipos de dispositivo. Cadê? Table, aqui. Então ela é capaz de falar com esses dispositivos. Quando eu descrever, igual eu fiz naquela estrutura que eu mostrei no slide, um desses dispositivos, a função probe desse driver vai ser chamada. Ela será a função responsável por conversar com o driver e inicializar ele. Tá? Aqui já é um código específico para falar com o dispositivo de hardware. Está checando a informação do dispositivo, tentando conversar com ele, até no final se registrar num framework. Tá? Aí já é um código específico do driver para falar com o dispositivo de hardware. Então toda a mágica está aí. Então sempre que vocês olharem para o código do driver, prestem bastante atenção nisso. A rotina de inicialização vai se registrar no barramento, e mais nada. A inicialização do driver em si, ela vai estar na funçãozinha probe dele. É lá que vocês têm que olhar para saber o que ele está fazendo na inicialização. Aonde ele está se registrando, que estruturas ele está alocando, com quem ele está falando, e etc. É na funçãozinha probe do driver, e não na init dele. Tá? Tem que sempre lembrar que o driver é uma entidade estática. Então, vocês vão sempre ver algo parecido com isso. Lá no final vai ter umas macros. Aí vocês vão ter as funções de init e exit, que vão se registrar no barramento específico. Em cima delas, as funções de probe e remove, para inicializar o driver e remover ele, caso o dispositivo também seja removido.
Então essa vai ser sempre a estrutura que vocês vão encontrar. Veja que é bem diferente do que a gente viu lá no começo, aquele primeiro exemplo, do Shard Device. Tudo isso para poder separar o código do driver do código do dispositivo de hardware. Bom, registrar o dispositivo no código tem várias desvantagens, porque cada fabricante faz de um jeito. Então, muito código duplicado ali dentro. Qualquer alteração de hardware, eu preciso recompilar o kernel, já que eu estou descrevendo o hardware dentro do kernel. E na prática fica difícil ter um kernel multiplataforma. Difícil eu suportar um kernel que vai falar com vários dispositivos, já que eu preciso descrever o hardware no kernel. Então fica difícil manter um código assim. Chegou uma época, há alguns anos já, que o Linus Torvalds, criador do Linux, deu um piti lá na comunidade, falou: não vou aceitar mais código de ARM nenhum, porque está uma zona isso, ou vocês mudam a forma que vocês vão trabalhar, ou eu não quero saber mais de ARM na minha vida. E aí o pessoal começou a dar um jeito na coisa. Foi aí que eles criaram, a solução que eles adotaram para isso é o que a gente chama de Device Tree. Talvez alguns de vocês, quem já usou Device Tree aqui? Quem já ouviu falar de Device Tree? Legal. Alguém já entendeu Device Tree? Então, estamos juntos nessa. Enfim, Device Tree é um negócio que alguns amam, outros odeiam, mas, a princípio, é a única solução, a única melhor solução que tem no mercado hoje para descrever hardware. Tá? Então, vamos tentar entender como que o Device Tree... A ideia principal aqui é tirar do kernel a descrição do hardware. Né? PC não tem muito esse problema, porque PC está lá num barramento PCI, USB, tudo hot plug, então dificilmente você precisa escrever alguma coisa. Quando você vai para plataformas embarcadas, você vai ter que descrever quase todo o seu hardware. E aí fica complicado fazer isso no código. É aí que vem o Device Tree. Né? O Device Tree, na verdade, é bem antigo, foi criado há vários anos atrás pela Sun, um projeto chamado OpenFirmware. Ele foi adotado primeiro, se eu não me engano, foi OpenRISC, depois PowerPC, eu não lembro direito a ordem, mas ele foi adotado bem antigamente. Teve uma época aí que ele começou a ser usado 100% em PowerPC, ficou uma solução bem interessante, bem elegante. A ideia do Device Tree o Device Tree na prática é um XML. Tá? Se vocês olharem para ele, isso aqui é um XML, uma estrutura de dados aqui, de forma hierárquica, tem os nós, propriedades e nós, você descreve todo o hardware assim. Então, tem lá o SOC, CPU, barramento tal, tem ali dentro algumas coisas, dentro do barramento outras coisas. Você descreve todo o hardware dentro desse arquivo texto, que vai aparecer um XML. Aí você compila esse arquivo texto, ele gera um binário. Com esse binário você passa para o kernel no boot. Ó, kernel, essa é a sua topologia de hardware. Faz o boot aí. Então, o Device Tree essencialmente é isso. Ele vai descrever, então, todas as informações de hardware do sistema, da CPU, barramentos e dispositivos de I/O conectados no barramento. Ele descreve tudo. Então, a ideia principal é usar o Device Tree para descrever todo o hardware. A quantidade de Device Trees suportados hoje no kernel já está bem grande, ou seja, todo mundo migrando. Acho que a partir do kernel 3.8 ou 9, eu não lembro direito qual a versão, que ficou obrigatório ser Device Tree. Então, eles já estão migrando tudo para Device Tree. Algumas coisas ainda não migraram, tem muita coisa em código ainda, mas eles estão migrando. Então, a ideia é, nas próximas versões, cada vez mais Device Tree, cada vez menos código de inicialização dentro do kernel. Tá? Vamos dar uma olhada rápida, então, no Device Tree. Deixa eu ver quanto a gente está de tempo. 20 minutos. Estamos bem? Vamos dar uma olhada no Device Tree da BeagleBoard, da BeagleBone. O que é esse tal de Device Tree? Então, lá dentro do kernel, tenho ali o diretório ARC, a minha arquitetura ARM, boot, DTS. Tá? Todos os Device Trees estão ali dentro. Os Device Trees eles têm a extensão DTS. Então, vamos pegar aqui só asterisco.dts. Tá? Então, ali os Device Trees. Cada arquivinho aqui descreve o hardware de uma placa. A ideia é essa. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Device Tree da nossa BeagleBone. Vim AM33X. Não lembro direito. Alguém lembra? 335? Eu não lembro como começa o...
Assim vai me dizer. 335 Bonnie Black. Bonnie Black. DTS. Tá aqui o device tree, então é um arquivo texto que o objetivo é descrever o hardware. Se a gente olhar para esse negócio aqui agora, a gente não vai entender muita coisa. Então tem ali uns nozinhos, todo mundo está endereçando ali, ele chama essa informação de p-handle, mas antes da gente chegar nesse ponto, veja que aqui no começo, esse cara ele inclui um arquivo de device tree também, tá? Incluindo um DTS. Esse primeiro include, veja que é bem parecido com C, inclusive o compilador ele foi alterado para ser bem parecido com C, você pode usar defines e tudo mais. Esse arquivinho de include, ele define informações do chip da Texas. Então vamos abrir ele primeiro. Deixa eu fazer um negócio aqui antes, que fica mais fácil para mim abrir esses arquivos. CD. Vim. M335. Bonnie. Black. Test. Vamos abrir esse carinha aqui do meu lado. E vou abrir também esse carinha aqui do meu outro lado. Beleza. Bom, o device tree principal é esse, só que ele inclui outros. Então, ele vai processar na ordem que ele está incluindo. A primeira coisa que ele vai incluir é o device tree do chip. Então, vamos lá para ele. Aqui é o device tree do chip. É a estrutura principal do device tree. Tá? Então, aqui a gente tem o nó principal. Então, a organização lógica é essa. Você tem um nó, você tem propriedade. Aí você tem um nó, você tem propriedade. E você cria essa estrutura hierárquica através de nós e propriedades. Essa é a sintaxe do device tree. As propriedades elas podem armazenar strings, inteiros, vetores de inteiros. Tá? Essa sintaxe do device tree é uma sintaxe genérica. A semântica ou o uso que você faz de device tree, você pode fazer do jeito que você quiser. Então aqui a gente tem o uso feito pela comunidade do kernel com o device tree. Tá? Vamos passar rapidamente por alguns pontos só para a gente ver. Por exemplo, aqui ele está descrevendo a CPU. Tá? O kernel, em algum ponto, vai colher essas informações para, por exemplo, saber como que eu posso configurar o clock da CPU. Tá? Pegar um exemplo, talvez alguns exemplos mais claros. Pegar, sei lá, controladoras de GPIO. Então aqui ele descreve a controladora de GPIO. Vamos pegar um exemplo bem fácil que é o ART. Aqui eu estou descrevendo a UART. Então, a minha UART, o nome dela está aqui, UART1, ela está no endereço tal. Isso aqui é só descritivo, na verdade, porque é essa informação que diz o endereço dela. Então, o objetivo do device tree é descrever o hardware. Descrever o hardware, aonde ele está conectado e que recursos ele vai usar. O driver vai colher todas as informações. Então, que informações um driver de UART precisa? Como acessar o ART? No caso do chip da Texas, a UART faz parte ali do chip. Então, o driver vai acessar através de I/O mapeado em memória. Então, está aqui as informações. Se vocês pegarem o datasheet da Texas, desse chip, vocês vão ver que nesse endereço de I/O mapeado em memória estão os registradores da UART1. E esse é o tamanho que ele vai usar, que ele vai mapear para poder acessar esses registradores. Esse é o clock da UART, que ele vai usar para calcular o balde. Essa é a interrupção que a UART vai usar para TX e RX. Essa é a string que vai fazer a ligação com o meu driver. Então essa string dessa propriedade compatible é ela que vai dizer quem que é o driver que vai falar com esse dispositivo. Então a ideia é, eu fazia isso no código, agora eu faço no device tree. Então quando o kernel lê esse nó do device tree, ele vai pegar a string compatible e falar quem que é capaz de falar com esse nó. Quem que é o driver que está associado a esse nó? É o driver que se registrou com essa string. TI ou map ou art, alguma coisa. Vamos só pegar esse driver para ver se realmente ele existe. É um driver de serial, então ele vai se registrar na camada TTY. Então vamos entrar direto na TTY para ver. Eu vou fazer um grep aqui para pegar quem que se registrou com essa string.
Achei o driver, é esse aqui, está dentro de serial ou map serial.c. Vejam que a estrutura é a mesma, tem ali a init e a exit do driver. Elas vão se registrar num core e vão ter a funçãozinha probe. Está aqui a função probe, que vai ser chamada quando alguém identificar. E como que ele identifica? Através daquela tabelinha. Vou pegar a tabelinha aqui. Está aqui, ó. Então esse driver é capaz de falar com dispositivos chamados TI, o MAP2, o MAP3, o MAP4. Se tiver algum nó no device tree com essa string compatible, esse driver vai ser responsável por tratar aquele nó. E aí ele vai ler informações do device tree. Vejam que essa última linha, status disabled, ela fala que aquele dispositivo está desabilitado. Tá? Por padrão, todos os dispositivos descritos nesse arquivo eles vão estar com disabled. Porque eles vão ser habilitados no outro include. Esse cara só descreve o hardware desse socket. Não necessariamente ele vai estar habilitado pelo usuário, pelo cara que fez a placa. Então, se a gente pegar ele e seguir o device tree, primeiro ele incluía o do chip, depois ele inclui o Bone Common, que é esse segundo aqui. A ideia aqui é fazer um overlay. Tudo que o Bone Common fizer, ele faz um overlay em cima do anterior. Ele substitui. Então aqui, provavelmente, ele deve estar habilitando a WART, já que eu estou usando ela. Está habilitando, ele faz um status igual a OK, que é habilitado. Se tiver disabled, o kernel não instancia o driver, não chama a probe, tem que estar o OK ali. Tá? Então aqui o que ele fez foi habilitar a WART1 para as plaquinhas BeagleBone, tanto a Black quanto a anterior. Esse arquivo é usado para as duas, por isso é Bone Common. Então esse é o conceito de device tree, pessoal, descrever o hardware. Tá? Eu acho que poderia ficar 3 horas falando de device tree, porque tem bastante coisinha ali, mas o conceito básico que você tem que sair daqui é isso. Tá? Ele vai descrever o hardware através de uma organização hierárquica. Para fechar a questão de device tree, como que eu uso ele? Deixa eu fechar tudo aqui. Como que eu uso device tree? Eu compilo. Então o comandinho para compilar. Como se eu estivesse compilando o kernel. DTBS. Esse cara vai compilar para mim todos os device trees. Já estão compilados. Deixa eu remover, peraí. Senão vocês estão falando que eu estou mentindo. rm asterisco.dtb. Ele vai compilar todos os device trees das placas habilitadas na configuração do kernel. Ou seja, com essa imagem do kernel, eu consigo fazer boot em qualquer uma dessas placas. Qualquer uma delas. Melhor ainda, eu posso fazer o seguinte. Vou habilitar uma outra placa. Vamos ver o que acontece. System Type, eu vou habilitar aqui tailmap, esse kernel não vai deixar, que triste, triste esse kernel. Vou pegar o mainline aqui, que isso já está no mainline. pt labs ex pt cd workspace build linux. Isso que eu vou mostrar para vocês foi sempre o sonho de consumo de quem trabalha com ARM. Você poder habilitar um kernel, gerar uma imagem do kernel que vai funcionar, por exemplo, na BeagleBone, na Wandboard, nas plaquinhas da hard kernel, que tem chip, sei lá, placas com chip all-winner, enfim, placas diversas. Isso nunca foi possível, sempre foi um sonho de consumo. Hoje tem uma opçãozinha
kernel, que é permitir múltiplas plataformas. E você vem aqui e seleciona, eu quero usar a MX da Freescale, mas eu quero também que essa versão de kernel trabalhe com o OMAP 13 ou o OMAP 4. Eu também quero gerar um kernel que suporte Rockchip. Eu vou gerar uma única imagem do kernel que vai suportar todas essas plataformas diferentes. Através do device tree eu diferencio na hora de fazer o boot. Então essa é a grande mágica que o device tree faz. Faz sentido para vocês? Isso? Então é assim que eu compilo o device tree, make the DBS, preciso ali passar o ARC. Tá? Eu posso compilar um device tree direto, se eu quiser. E os device trees ficam ali. Tá? Para usar via bootloader, isso vai depender do bootloader. Para usar o device tree é pelo bootloader. Por exemplo, o uboot, para passar o device tree pelo uboot, comando ubootm, que faz o boot do kernel, passo onde está o kernel, onde está o rundisk, se eu não tenho o rundisk, passa um tracinho, onde está o device tree. Automaticamente ele vai passar o device tree para o kernel. Que é o que a gente está fazendo na BeagleBone aqui. A gente está... Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer esse último hands-on. Acho que deve dar. Então, olha só, vamos pegar esse último exemplo meu, que é com o device tree. Tá? CD... É lógico que com o device tree, eu preciso alterar o meu driver para poder ler as informações do device tree. É diferente. Então, se vocês pegarem drivers que são capazes de conversar via device tree, vocês vão ver alguns ifs às vezes. Se eu recebi device tree, eu leio as informações assim. Se não, eu leio as informações assim. O meu driver não tem esse if porque ele só funciona com device tree. Essa versão aqui. Tá? Então, qual que é a minha ideia? O que eu vou passar antes? O que eu vou passar via device tree? Eu vou passar isso aqui. Ó. Esse vai ser meu device tree, a minha entrada no device tree. Tá? Então, a minha compatible vai ser ELW DRV LED, ou seja, a string que eu tenho que pôr no meu driver. O meu label vai ser esse e o meu GPIO vai ser esse. GPIO 221, que cai lá no 53. A forma de nomear GPIO no Linux, ele dá uma ordem sequencial. O nosso LED está conectado no GPIO 2.21, por isso que cai no 53, 32 mais 21. O meu driver tem que ler essa informação. Então, lá embaixo, na funçãozinha probe dele, vejo que eu registrei, vamos voltar ali antes. Eu registrei o meu driver com essa string compatible, ELWDRVLED, para associar com a entrada no device tree. E aí, lá no meu driver, eu vou ler esse nó. Então, na função probe, eu vou receber essa estrutura. Dentro dessa estrutura tem um ponteiro para o nó. Através desse ponteiro para o nó, eu posso pegar cada nó filho, cada LED que está descrito ali, e ler as informações dele. Eu estou lendo aqui o GPIO, eu estou lendo aqui a propriedade label, que tem o nome do LED. Então, eu desassociei totalmente o meu driver da descrição do dispositivo. Eu estou lendo isso do device tree. Eu vou compilar, dar um make aqui. Make install. Ops, make install. Instalei. Lá na minha BeagleBone, eu vou remover o anterior. Eu vou carregar o meu. O que vai acontecer? Vou conseguir acessar o LED? Não vou conseguir acessar o LED, porque eu não descrevi o dispositivo. Então, se eu acessar lá em sys class LEDs, meu dispositivo não existe. Porque eu não descrevi ele. O que eu tenho que fazer? Descrever via device tree. Então, eu vou fazer isso agora. Vou pegar aqui a entradinha no device tree e vou descrever ele, regerar o device tree e fazer um boot. Vamos ver se funciona.
posso pôr em qualquer lugar, porque ele vai fazer um overlay, então eu posso pôr em qualquer lugar, tá? Vou pôr aqui dentro mesmo. Então coloquei dentro do device tree, vou recompilar o device tree, DTBS. Ele recompilou só o device tree da Bonnie Black, que foi o que eu alterei. Vou copiar para o meu servidor de TFTP esse cara. Shift Insert. Copiei. Agora é só fazer o boot. Teoria, o kernel vai ler esse novo device tree. Ele está lendo via TFTP. Deixa eu ver se funcionou. Proc device tree. Tá ali, ó, o kernel, se tiver habilitado na opçãozinha, ele mostra o device tree no /proc. O do LED está ali. A teoria está descrito. Eu não carreguei o driver ainda, eu vou carregar ele agora. Então vamos ver aqui, ó, em sys class LEDs. Não tem LED nenhum ainda. Eu vou carregar como o driver, como o dispositivo já está descrito, em teoria tem que funcionar. Chamou a probe. Chamou a probe, está lá. Porque estava descrito, o kernel fez o match, inicializou meu driver, o comportamento vai ser exatamente o mesmo. A diferença é que eu descrevi e estou lendo as informações fora do driver. Para fechar, esse mecanismo é extremamente flexível. O que a gente fez aqui foi o seguinte. O nosso driver, sempre que vocês forem escrever um driver ou ler um driver para o Linux, ele vai responder 3 perguntas. Primeiro, qual framework eu vou registrar? O que eu quero exportar para o usuário? Você vai responder isso com o framework. Segundo, em qual barramento eu vou me registrar? Eu sou um dispositivo I2C, USB, um plataforma, o que eu sou? Você responde essa pergunta e se registra. Terceira informação, que tipo de recursos eu vou usar? Porque eu preciso ler esses recursos de algum lugar, e não pode estar no driver. É esses recursos que você vai usar para descrever o dispositivo no device tree. Então, são as 3 informações que você tem que se perguntar quando você for escrever um driver ou quando você for ler um código de driver. Tá? É isso que a gente fez agora. Exatamente isso. O LED do driver se registra no framework de LED, se registra no barramento platform, ele lê a descrição do GPIO e via essa informação ele requisita o GPIO para o GPIO lib, que fala com o driverzinho de GPIO, que fala com o kernel. Imagine que você queira fazer o seguinte. Eu quero mudar esse LED, eu quero tirar esse LED do GPIO 2.1, eu não tenho mais GPIO disponível, mas eu tenho um barramento 2C. Eu vou expandir o barramento 2C com um expansor de GPIO e transformar ele em mais 8 GPIOs. Então, eu vou fazer isso. Eu peguei o meu LED, coloquei ele no expansor de GPIO no barramento 2C. O que eu preciso fazer no meu driver? Nada. Não preciso fazer nada, ele não faz a menor ideia de que agora o LED que ele vai acessar está no expansor de GPIO no barramento 2C. Por quê? O que vai acontecer? O expansor de GPIO vai ter um driver. Vamos responder aquelas 3 perguntas. O que o expansor de GPIO exporta para o usuário? Quem sabe dizer? O que o expansor de GPIO vai exportar para o usuário? O que ele quer exportar? GPIO. O expansor de GPIO quer exportar GPIO. Ele quer falar, eu tenho esses GPIOs disponíveis. Como que ele faz isso? Falando com o GPIO lib. Ó, amigão, eu tenho mais X GPIOs para você usar. Segunda pergunta, em qual barramento ele vai se registrar? Ele está no dispositivo está no barramento 2C, então ele vai se registrar no barramento 2C. Terceira informação, que recursos ele vai usar? Ele vai falar com o dispositivo no barramento 2C, 1, 2, 0, 1, 2, 3, e vai ter tal endereço. Então, a gente vai descrever esse dispositivo com essa informação. A partir desse momento, o GPIO, expansor de GPIO, ele vai se registrar na GPIO ali falando, eu tenho mais 8 GPIOs. O que eu tenho que fazer para o meu driver de LED acessar um LED que está aqui? Eu tenho basicamente que descrever aqui, mudar o número do LED.
Então, antes eu falei, ó, eu estou descrevendo que eu tenho um LED no GPIO 5.3, agora eu tenho um LED no GPIO 230, por exemplo. Eu não mexo numa linha de código do driver. O driver é genérico. Eu simplesmente descrevo de forma diferente. Só para viajar mais um pouco, imagine que eu estou fazendo agora bitbang. Se eu ainda não dei nó na cabeça de vocês, é esse o momento de dar o nó. Porque eu estou fazendo bitbang, eu peguei 2 GPIOs e quero converter ele em 8 GPIOs. Para isso eu peguei um expansor I2C, liguei ali em 2 GPIOs e quero fazer bitbang do barramento I2C em 2 GPIOs. O que eu tenho que fazer no meu driver de LED? Nada. Eu tenho que ter um driverzinho para fazer esse bitbang, que vai se registrar no I2C Core. O expansor de GPIO, antes, ele estava aqui. No barramento I2C 0. Eu descrevi. Agora, ele está no barramento I2C 1. Então, eu descrevo o expansor de GPIO no barramento I2C 1. Então, quando o usuário tentar acessar o LED, qual que vai ser o caminho? Passa pelo framework, chega no driver de LED. Ah, vou usar o GPIO 230. Vai para GPIO lib, liga o GPIO 230. Ele vai achar e está aqui o GPIO 230. Aí esse cara, legal, você quer acessar o expansor? Onde que está? Está no barramento I2C1, endereço 10. Quem que é o I2C1? Está aqui. Adaptador, o conversor I2C GPIO, que vem para cá, que vem para cá e que fala para cá. Tudo isso para acender o LED. Mas acende. Ou seja, é um mecanismo 100% flexível. O kernel vira basicamente um conjunto de bloquinhos que você pluga uns com os outros. Esse driverzinho de LED que a gente fez já existe. Já tem um driver de LED no Linux que converte de GPIO para LED. Assim como tem um driver que converte de GPIO para botão. Assim como tem um driver que faz bitbang de GPIO para I2C. Assim como tem um driver que faz bitbang de SPI para de GPIO para SPI. E por aí vai. Então, todos esses problemas já foram pensados e, por causa dessa arquitetura, já foram resolvidos. Essa é a grande vantagem de trabalhar com o kernel nessa arquitetura e nesse modelo.